Como se inicia a tramitação de uma PEC? Proposta de emenda à Constituição. Apresentada à Câmara dos Deputados, a PEC é despachada pelo presidente da Casa à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que deve se pronunciar sobre a sua admissibilidade constitucional. Que aspectos da PEC são examinados na fase de admissibilidade? Na fase de admissibilidade, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania verifica se a proposta atende aos pressupostos constitucionais de tramitação, em especial os previstos no artigo 60 da Constituição, a saber: a. A proposta não pode conter disposições tendentes a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais. B. Deve ter sido apresentada pelo Presidente da República, pelo Senado Federal, por no mínimo 1/3 do total de deputados, ou por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. C. No momento de sua apreciação, o país não deve se encontrar sob estado de sítio, de defesa ou sob intervenção federal. E D. A proposta não pode conter matéria que já tenha sido objeto de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada naquela sessão legislativa. O que sucede se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania concluir pela inadmissibilidade da proposta? A matéria seguirá para a mesa, que deverá abrir prazo para eventual interposição de recurso ao plenário contra o parecer da CCJC. Não havendo apresentação de recurso, ou havendo e sendo improvido, a proposta será arquivada. Provido o recurso, deverá ser criada comissão especial para examiná-la quanto ao mérito. O que ocorre com a PEC que recebe parecer pela admissibilidade? Admitida a proposta pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, será criada comissão especial para examiná-la quanto ao mérito. A comissão especial disporá do prazo de 40 sessões para concluir seu trabalho. Quando e perante que órgão podem ser apresentadas emendas à proposta? As emendas a propostas de emenda à Constituição somente podem ser apresentadas perante a comissão especial respectiva e nas primeiras 10 sessões do prazo que lhe cabe para proferir parecer. Quais os requisitos para a apresentação de emendas à proposta? As emendas devem ser subscritas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e também precisam atender aos pressupostos materiais do artigo 60 da Constituição Federal, ou seja, não podem conter disposições tendentes a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou de direitos e garantias individuais. A quem compete fazer o exame de admissibilidade das emendas à proposta? O regimento interno da Câmara dos Deputados não se manifesta quanto ao exame de admissibilidade de emendas à proposta de emenda à Constituição. Todavia, a orientação dominante na Casa tem sido no sentido de que cabe à comissão especial fazer essa análise. Como se dá a discussão e a votação do parecer do relator na comissão especial? As regras a serem observadas na discussão e votação do parecer do relator sobre uma proposta de emenda à Constituição são basicamente as mesmas previstas para apreciação de projetos em geral nas comissões. O que ocorre após aprovado o parecer da comissão especial? A proposta estará pronta para ser apreciada pelo plenário após a publicação do parecer da comissão especial, observado o interstício mínimo de 2 sessões, incluída na ordem do dia e submetida à discussão e à votação
A proposta será tida como aprovada se obtiver votos favoráveis de pelo menos 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, apurados em 2 turnos de apreciação. Qual o destino de uma PEC aprovada na Câmara? Aprovada na Câmara, a proposta deverá ser encaminhada ao Senado Federal para apreciação. Naquela casa, a proposta poderá ser aprovada na íntegra ou com alterações ou ser rejeitada. A PEC aprovada no Senado Federal com alterações precisa ser novamente examinada pela Câmara? Sim, mas há algumas peculiaridades nesse reexame. Se as alterações do Senado tiverem sido feitas por meio de um substitutivo ao texto original, ele virá para a Câmara dos Deputados como se fosse uma proposta nova, reiniciando seu processo de apreciação. Caso as alterações do Senado tenham atingido apenas algumas partes do texto, será possível promulgar desde logo o que não foi modificado, ou seja, o que obteve a aprovação de ambas as casas, desde que tenha sentido autônomo. O que ocorre com proposta aprovada por ambas as casas do Congresso Nacional? Sua aprovação é comunicada ao presidente do Senado, que convocará a sessão conjunta das 2 casas legislativas para a promulgação da emenda constitucional.